Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Bendito seja o teu nome. Tu és digno de glória, de honra, de louvor. Toda honra e glória a ti, Senhor. Vamos louvar ao Senhor nessa noite chuvosa com o Salmo 70. Salmo 70. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa chuva. Em tudo damos graças ao Senhor, porque em tudo o Senhor nos sustenta e cuida de nossas vidas. Salmo 70, todos juntos. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Aleluia. Te louvamos, Senhor, porque tu estás reinando soberanamente sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todas as nações, sobre a nossa vida. Tu estás reinando aqui nesse lugar agora, Senhor, poderosamente, através da tua presença, do teu Espírito, da tua palavra em nossas vidas. Aleluia. Vamos voltar agora para o Salmo de número 7. Salmo 7. Vamos ler essa noite o versículo 15. Salmo 7, versículo 15. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Leiam vocês. Neste versículo, Davi está falando dos ímpios, acerca dos quais esse salmo está tratando desde o versículo 12. E juntando este versículo 15 com o 14, que lemos de manhã, nós temos um sentido melhor. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Aleluia. A vida do homem na terra pode ser caracterizada por duas edificações. Aqueles que edificam para o alto e aqueles que edificam para baixo. A maioria são os que edificam para baixo. É dessa maioria que o rei Davi falou, inspirado pelo Espírito Santo, ao escrever. O que a maioria da humanidade, em todas as gerações, está fazendo? Cavando a própria cova de condenação. É isso que a maioria
esmagadora, não é maioria absoluta, porque maioria absoluta é 51%. É maioria esmagadora. Maioria esmagadora é de 90% a 99%. Dos seres humanos na face da terra, tudo o que eles estão edificando, tudo o que estão fazendo, em tudo o que estão trabalhando, em todo o curso de suas vidas, é um curso de autodestruição, autocondenação. Estão destruindo a si mesmos. A palavra de Deus diz que quem peca causa dano a si mesmo, causa dano à sua própria alma. Pensa que o pecado atinge a Deus? Deus é inatingível. Nada atinge a Deus. O pecado atinge só o próprio homem. E é isso que Davi está falando. Aqui, como que através de uma metáfora. Que tudo que o homem está fazendo na vida é abrindo e aprofundando a sua própria cova. Nós fomos chamados por Deus para fazer exatamente o contrário. Para edificar as nossas vidas sobre a rocha. E a única maneira de fazer isso é meditando de dia e de noite na palavra de Deus. E lutando diariamente para colocá-la em prática. Porque só edifica sobre a rocha aquele que recebe e pratica a palavra. Porque aqueles que recebem, aqueles crentes que recebem a palavra, mas não a praticam, em nada eles se diferem dos ímpios, e às vezes são até piores do que eles. Eles estão também, com toda a sua religiosidade, apenas abrindo a cova da própria condenação eterna. A vida eterna está no Filho. A vida eterna está em Jesus. Só em Jesus. Só Ele é a vida. Só Ele é a vida eterna. E Jesus é a única rocha que Deus fundamentou nessa terra para aqueles que vão edificar as suas vidas para o alto. A maioria não quer nem saber dessa rocha. Essa rocha é uma rocha rejeitada pelos homens. É a rocha desprezada pelos homens. Eles preferem continuar cavando a própria cova. Como a palavra de Deus nos explica as coisas. Como a palavra de Deus nos mostra a realidade. Para que nós confrontemos com a nossa realidade e entendamos que somos chamados por Deus para o bem, para o melhor, para edificar as nossas vidas no Senhor, em Cristo Jesus. É por isso que nos reunimos aqui. Essas 4 reuniões que temos durante a semana, todas elas têm o mesmo propósito: edificar as nossas vidas sobre a rocha, sobre Cristo Jesus. Jesus está aqui agora. Ele é quem nos reúne. Ele é quem nos atrai. Ele é quem nos une no mesmo propósito, para ouvir e ser edificados na mesma palavra. Vamos adorá-lo. Obrigado, Jesus. Não há Deus tão grande como o Senhor. Não há Salvador tão grande quanto o Senhor. Não há nenhuma rocha de salvação além do Senhor. E nós sabemos que todos que não estão sobre essa rocha estão abrindo e aprofundando a sua própria cova.
nós queremos edificar as nossas vidas sobre a rocha do Senhor, sobre a rocha da Tua palavra. Queremos, Senhor, construir a nossa vida espiritual, aleluia, na Tua presença, diante do Teu nome, diante de Ti, Jesus, buscando, como acabamos de cantar, buscando Tua face, tocando Tua graça. É de Ti que nós precisamos, Senhor, e é a Ti, Senhor, que nós clamamos. Vamos ser alimentados ainda nessa noite pela palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 20. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Aleluia. Vou chamar o Yuri para ler conosco. Gustavo não veio hoje? Gustavo está em Minas? Deus abençoe Gustavo. Yuri, Pai do Senhor. Mateus 20, vamos ler com o Yuri e orar com ele também no final. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou os outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha a seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e a caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado
e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou fazer uma oração. Amém. Amém, Senhor Jesus. Ó Pai, te louvamos, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, nessa noite. Ó Pai, por causa da Tua palavra, ó Deus, por causa da Tua graça, Senhor Jesus, que está sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor, ó Pai, pela Sua provisão em nossas vidas. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que abre os olhos dos cegos. Ó Deus, o Senhor é aquele, Senhor, que abre os olhos daqueles que não conseguem, ó Pai, compreender, ó Deus, acerca do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos, Senhor, ser transformados, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Pai, que nós possamos nos alimentar da Sua presença, da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, nos lançar na Tua graça, Senhor Jesus. Possamos conhecer, ó Deus, acerca, Deus, aquilo que está escrito na Tua palavra. Aleluia. Senhor Jesus, porque, ó Pai, dessa maneira nós não pereceremos, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós perecemos, ó Deus, por falta de conhecer, ó Deus, as Escrituras, por causa de não conhecer, ó Deus, com revelação a Tua palavra, Senhor Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração essa noite, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, ó Deus, buscar incessantemente, ó Pai, a transformação pela Tua palavra. Senhor, venhamos confiar na Tua misericórdia, na Tua graça, Senhor. Confiamos. Ó Deus, agradecemos, venhamos buscar, Senhor, com perseverança, ó Deus, o conhecer da Tua palavra e a Tua presença, Senhor Jesus.
Pai, muito obrigado, Senhor. Ó Pai, que nós possamos todos os dias Jesus. Também render graças a Ti, Espírito Senhor, porque Santo, tudo, ó Deus, procede do Senhor, porque Deus. O Senhor é o provedor. Ó Pai, verdade, em todos os sentidos em nossa vida, Pai, obrigado, que nós nada Senhor. Temos, Senhor. Ó Pai, nós nada podemos fazer, ó Deus, sem o Senhor, ó Deus, sem a Tua provisão. Jesus. Glórias, ó Deus, somente ao Senhor, aleluia. Pai, poderoso Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Vamos abrir agora na primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu sempre falo Tito porque no meu computador aqui tem Ti. Eu falo Timóteo, Tito, mas é Timóteo, viu, irmãos? 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, que nós já começamos a estudar, a meditar nela. Essa carta tem 6 capítulos. O título que nós demos, o título geral, Um Só Mediador, porque é o tema máximo que será tratado dentro dessa epístola, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. E nós já vimos que essa epístola, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, o endereçamento da epístola, Paulo escreve a Timóteo, um discípulo de Jesus, que Paulo teve o privilégio de formar desde quando pregou para ele a palavra de Deus. Na primeira viagem missionária de Paulo, capítulos 13 e 14 de Atos, Paulo passou pela cidade de Listra. E nessa cidade de Listra, na região da Frígia, da Panfilha e da Galácia, ele conheceu esse jovem Timóteo e pregou para ele o Evangelho. E quando Paulo partiu na segunda viagem, capítulo 16 de Atos, ele passou por Listra para pegar na casa dele Timóteo e levá-lo com a sua equipe para trabalhar junto com ele na pregação do Evangelho. Timóteo, então, esteve com o apóstolo Paulo de perto, sendo por ele formado. Nesta primeira epístola de Paulo a Timóteo, Paulo envia Timóteo para Éfeso. Por isso, o desenvolvimento da epístola, no qual nós já começamos, o título é Timóteo em Éfeso. Paulo enviou Timóteo para ser pastor na igreja de Éfeso por algum tempo, para orientar aquela igreja que estava passando por alguns problemas, e Timóteo foi enviado por Paulo para solucionar esses problemas ali. E no final, a conclusão, capítulo 6, versículos de 11 a 21, quando chegarmos lá, né, o bom combate. Quando Paulo fala a Timóteo, combate comigo o bom combate da fé. O desenvolvimento dessa epístola, Timóteo em Éfeso, ele está dividido em 2 partes. São as 2 partes principais, então, da epístola. Primeira parte e a segunda parte. A primeira parte, os deveres de Timóteo ali. O que Timóteo devia fazer na igreja. E a segunda parte, os deveres da igreja. O que Timóteo deveria ensinar a igreja a fazer. Então nós estamos na primeira parte, os deveres de Timóteo. E nós já vimos que essa primeira parte, ela tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução da primeira parte está toda no primeiro capítulo, capítulo 1, de 3 a 20, cujo título é O Intuito da Admoestação. Por que Paulo escreveu essa carta para Timóteo? Qual o seu intuito? E o desenvolvimento nos capítulos 2 e 3, os procedimentos necessários a serem realizados na igreja de Éfeso. E como essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo, Paulo estava sendo instrumento de Deus para escrever isso não apenas para a igreja de Éfeso, mas para toda a igreja do Senhor Jesus,
em todo tempo e lugar, inclusive para nós. Aleluia. Portanto, essa carta não é mais uma carta de Paulo a Timóteo. Paulo aqui é Jesus e Timóteo somos nós. Como eu falei outro dia, o nome de Timóteo é bastante significativo. É a junção de duas palavras gregas. O verbo timau e a palavra theos, que é Deus. O verbo timau é honrar. Timóteo é aquele que honra a Deus. Por isso essa carta foi escrita não para todo mundo, só para aqueles que honram a Deus. Será que aqui essa noite tem alguém que honra a Deus? Se você honra a Deus, essa carta é para você. Carta de Jesus a cada Timóteo de cada tempo, a cada discípulo, a cada filho de Deus que honra a Deus buscando a sua santificação. Aleluia. Muito bem, nós estamos dentro desta introdução que é um pouco longa, toda no capítulo 1, versículos de 3 a 20. E nós vimos desde quarta-feira à noite, ontem à noite e hoje pela manhã, nos versículos 3 e 4, que a primeira coisa que Paulo orienta Timóteo a fazer é acabar com as heresias dentro da igreja. É admoestar a certas pessoas que não ensinem outra doutrina e que não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Isso está nos versículos 3 e 4. Leiam comigo os versículos 3 e 4, todos juntos. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Aleluia? Então nós já trabalhamos esses dois versículos. A primeira orientação de Paulo, o que ele deveria fazer lá na igreja dos Efésios é ordenar a certas pessoas que estavam lá pregando doutrinas erradas, doutrinas diferentes do que eles aprenderam na palavra de Deus. Portanto, hoje também tem muito trabalho para Timóteo na igreja de Cristo Jesus. Porque as igrejas cristãs hoje estão lotadas de pessoas que estão pregando doutrinas estranhas e dizendo que essas doutrinas são de Deus quando não são. Porque toda a sã doutrina de Deus está revelada na sua palavra. E essas doutrinas deturpam, adulteram o evangelho de Cristo Jesus. Não é para nos conformarmos com essas pessoas, não. Quando Paulo escreveu a Tito, ele disse, é necessário fazê-las calar. E Paulo mandou Timóteo para Éfeso para fazer essas pessoas calarem. Não é para ensinar essas coisas erradas que estão ensinando. Muito bem. Agora vamos continuar no versículo 5, pegando um gancho do versículo 4, que fala que essas fábulas e genealogias sem fim, essas doutrinas erradas que estão sendo pregadas, elas não promovem o serviço de Deus na fé, pelo contrário, elas promovem discussões. Sobre discussões eu já falei, a palavra de Deus não foi revelada para ser discutida. A palavra de Deus foi revelada para ser proclamada, ouvida, crida e obedecida. Repita comigo, proclamada, crida
ouvida e obedecida. A palavra de Deus não foi revelada para ser discutida. A palavra de Deus é indiscutível. E eu citei também para vocês, às vezes, certos programas que aparecem aí na televisão, nos rádios ou na internet, programas discutindo certos temas e trazem alguns pastores que têm uma ideia e outros que têm uma ideia contrária e coloca eles lá para discutir e coloca isso passando na televisão para o público. Amados, eu não vejo isso. E como eu não vejo isso, eu tenho autoridade para dizer, quem é de Deus não vê isso. Porque eles estão pecando contra a palavra de Deus. A palavra de Deus não é objeto de discussão. A palavra de Deus é objeto de fé e obediência. Deus mandou e nós temos que obedecer. Aleluia. Nunca nenhum pregador foi enviado para discutir a palavra de Deus. O pregador foi enviado para anunciar a palavra de Deus e não para discutir. O apóstolo Paulo sabe muito bem disso porque ele teve isso na sua experiência. Logo que ele foi convertido pelo Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, está isso escrito, ele começou a querer discutir com as pessoas que estavam em Damasco. Não deu certo. Elas quiseram matá-lo. Tiveram que mandar ele embora da cidade. Ele teve que sair escondido para não ser morto. E para sair da cidade escondido, colocaram ele dentro de um cesto e desceram pela muralha abaixo e mandaram ele para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ninguém queria recebê-lo e Barnabé foi conhecer, ouvir o seu depoimento de conversão e Barnabé confiou que estava acontecendo naquele homem uma obra de Deus e apresentou ele aos apóstolos. Quando Paulo se sentiu livre em Jerusalém, lá estava ele de novo, discutindo com os helenistas, discutindo com os gregos a palavra de Deus, e nenhum deles se converteu, mas todos queriam matá-lo. Aí os apóstolos deram um presente para ele. Paulo, temos um presente para você aqui, ó. Uma passagem grátis para você ir para sua casa. Pelo amor de Deus, vai para casa e fica quieto lá. E eles conduziram Paulo de Jerusalém, deram uma carona para ele até Cesareia, e em Cesareia, cidade portuária, ali de Israel, frente ao Mediterrâneo, eles viram Paulo, tiveram certeza que Paulo entrou no navio, e quando não dava mais para pular do navio, eles viram que Paulo foi embora. O versículo seguinte diz, a igreja gozava então de paz em toda Jerusalém e Judeia, crescendo na graça de Deus em número e na palavra. Paulo estava sendo um tormento, sabe por quê? Porque ele não estava pregando, ele estava discutindo. A palavra de Deus não foi feita para ser discutida, mas para ser proclamada, ouvida, crida e obedecida. Quem fizer isso, edifica sua casa sobre a rocha. Aleluia, amados. Assim é a palavra de Deus. Então Paulo sabe muito bem do que está falando. Que certas coisas só promovem discussões. E não promovem o quê? O que deveria promover? O serviço de Deus na fé. Quais são as coisas que promovem o serviço de Deus na fé? É aquelas que nós vamos falar hoje no versículo 5, onde Paulo diz que esse é o intuito da presente admoestação. Versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia.
Repitam vocês o versículo 5. Aleluia. Essas coisas são as coisas que promovem o serviço de Deus na fé. Repita comigo: amor, consciência boa, fé sem hipocrisia. O apóstolo Paulo, em tudo que ele escreve, no seu estilo de escrever, quando ele vai falar de algumas coisas numa espécie de lista, seja uma lista de 3 ou de mais coisas, ele sempre escreve na ordem decrescente. Ele pega as coisas mais importantes primeiro e depois vem falando das coisas que são menos importantes do que aquela, mesmo que sejam necessárias. Ok? Por exemplo, quando ele fala do fruto do Espírito, ele começa logo do amor. E depois fala as outras 8 características. Quando ele começa a falar, quando ele fala no capítulo 12 de 1 Coríntios dos dons do Espírito, ele começa com a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria. E a última coisa lá é falar línguas, que é menos importante. Esse é o estilo de Paulo escrever. Aqui ele coloca a coisa mais importante primeiro. O intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro. Aí a segunda coisa que ele fala, de consciência boa, e a terceira, de fé sem hipocrisia. Para entender melhor o que ele está dizendo, nós temos que começar pela última, para chegar depois na mais importante. Como se estivéssemos subindo um degrau, porque Paulo escreve em ordem decrescente. E nós temos que entender em ordem crescente. Em ordem crescente, a gente começa pela fé. O intuito de Paulo escrever é promover a fé sem hipocrisia. Repita essa frase: fé sem hipocrisia. O que é fé sem hipocrisia? Para entendermos hoje melhor essa expressão, podemos substituí-la pela seguinte: fé sem religiosidade. Repita. A religiosidade é hipócrita. A religiosidade gera hipocrisia. A religiosidade forma hipócritas, como os escribas e fariseus que Jesus conheceu e que muitas vezes Jesus os chamou de hipócritas. A religiosidade é uma coisa perniciosa, apesar dela ter um papel positivo. Vamos falar do papel positivo da religiosidade. A religiosidade não é para os eleitos. A religiosidade é para os chamados. Muitos são chamados, inclusive lemos isso hoje na leitura de Mateus capítulo 20, embora estivesse entre colchetes, porque no texto original essa frase não está no capítulo 20 de Mateus. Está no capítulo 22. Porque essa frase está na parábola que fala de salvação. Enquanto que Mateus 20, a parábola que nós lemos, é parábola de ministerial, de serviço, de trabalhar na obra. E essa palavra, muitos são chamados e poucos escolhidos, não se refere a ministério, mas se refere a salvação. Por isso, embora nós tenhamos lido aqui, hoje com Yuri, Mateus capítulo 20, ela na realidade não está em Mateus 20, mas ela só está em Mateus 22, 14, na parábola das bodas. Lá ela está. Quando Jesus falou daquela parábola que representa salvação, então ele disse que muitos são chamados e poucos
escolhidos. Para quê? Para a salvação. Muitos são chamados para a salvação, mas poucos são escolhidos. Só os poucos escolhidos são salvos. Esses são os eleitos de Deus. E nós trabalhamos bastante na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses acerca da doutrina bíblica da eleição. Os muito chamados, eles não vão para o céu. Por isso, a religiosidade é para eles. A religiosidade tem o seu aspecto positivo. Deus permite a religiosidade, porque a religiosidade, não importa de que tipo, seja religiosidade cristã, seja religiosidade protestante, seja religiosidade católica ou judaica, ou até mesmo espírita, ou até mesmo budista, ou seja lá, ou islâmica, seja que tipo de religiosidade for, a religiosidade que não leva ninguém para o céu, religiosos não vão para o céu. A religião não salva ninguém, religião não traz salvação, mas ela quebranta um pouco o caráter maligno dos religiosos. Nem que seja de uma maneira forçada, ela os obriga a serem pessoas um pouco melhores. A religiosidade não transforma vidas, mas ela faz uma pequena reforma nas vidas. Então, através da religiosidade, Deus retém um pouco mais a malignidade do coração dos homens. Esse é o lado positivo da religiosidade, entenderam? Por isso que a religiosidade é para os chamados. A religiosidade ela é hipócrita. Hipócrita significa duas caras. Ser uma coisa pela frente e outra coisa por trás. Isso é uma característica clássica de todo religioso. Pela frente é uma coisa, pelas costas é outra coisa. Usando um ditado goiano, por fora bela viola, mas por dentro, pão bolorento. E usando o que Jesus disse, são sepulcros caiados. Por fora estão enfeitados, mas por dentro estão cheios de podridão e de tudo que não presta. A religiosidade não santifica. A religiosidade não trata o caráter. Ela dá uma amenizada nos pecados, mas não trata o pecado. Ela deixa a pessoa melhor, assim, mas não transformada. Deus não quer pessoas melhores, Deus quer pessoas santas. Deus não quer pessoas reformadas, Ele quer pessoas transformadas. Aleluia. A religiosidade não transforma, só deixa a pessoa com aquela ideia de que ela está driblando a própria consciência por meio das práticas religiosas que ela realiza, então ela se sente bem. Geralmente o religioso é aquele que sente que está pagando o preço. Por isso ele se sente bem, porque ele pagou o preço, porque ele fez, sei lá, aquele jejum, porque ele subiu não sei quantas vezes aquela montanha, porque ele fez não sabe lá quantas campanhas. Então ele fala, eu sou uma pessoa que pagou o preço. O religioso se sente dessa maneira, aliviando ou driblando ou cauterizando a própria consciência, porque seus pecados continuam lá dentro, não foram trabalhados, mas pelo lado de fora, essas pessoas vestem uma capa religiosa, uma aparência de religiosidade para passar essa ideia para as pessoas que estão vendo. Oh, que pessoa de Deus, olha que homem de Deus, olha aquela ali que é uma mulher de Deus. Mas por dentro,
A inveja está comendo, o ciúme está comendo, o rancor está comendo, o ressentimento está destruindo, a mentira está roendo, está sendo corroído pelo pecado. E a religiosidade, diz no último versículo de Colossenses 2, a religiosidade não tem poder contra a sensualidade. É por isso que na história do cristianismo, de vez em quando explode por aí afora um escândalo sexual envolvendo pessoas que eram pregadores, ou pastores, ou pastoras, ou sei lá o que, missionários por aí. Por quê? Porque a religiosidade não tem poder contra a sensualidade. A religiosidade não traz vitória contra a carne, contra a carnalidade. Por fora está religioso, aparecendo alguém muito espiritual, mas por dentro é só carne se manifestando e pecando nos bastidores da vida, por trás das cortinas, onde pensam que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E de repente, quando alguém vê e se torna público, escandaloso, todo mundo fica escandalizado, mas fulano parecia ser uma pessoa tão de Deus. Não, você estava enganado, meu amigo. Era só uma pessoa religiosa. A religiosidade é hipócrita. A fé religiosa é hipócrita. Paulo está dizendo, eu estou escrevendo porque eu quero, Timóteo, que você forme aí em Éfeso uma igreja de pessoas que tenham uma fé sem hipocrisia. Não uma fé religiosa, mas a fé verdadeiramente espiritual, a fé bíblica, a fé evangélica, a fé salvífica. E da onde vem essa fé? Romanos 10, 17. Abra em Romanos 10, 17. Nós conhecemos, mas vamos abrir. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Repitam vocês. Eu sempre peço para abrir nesse versículo, porque nós usamos aqui na nossa congregação a tradução da Bíblia que se chama Revista e Atualizada, que é a melhor tradução que mais se aproxima dos textos originais. Mas ela também tem seus erros. E nesse versículo aqui tem um erro, aliás, tem uma omissão, não tem nada errado, está tudo certo o que está escrito, mas tem uma omissão. A omissão do verbo ouvir, que está lá no original. Então, a tradução mais correta desse versículo seria, repita comigo, e assim a fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então a Revista e Atualizada omitiu aqui o verbo ouvir, que é muito importante. Esta fé que Paulo está falando, sem hipocrisia, ou seja, a fé genuína, a fé verdadeira, que Paulo disse a Tito, que essa fé é dos eleitos. Pula para Tito agora. Agora nós vamos ver em Tito. Tito, capítulo 1, versículo 1. Tito, capítulo 1, versículo 1. Tito é depois de Timóteo, né? Depois de 2 Timóteo. Tito 1, 1. Paulo, servo de Deus
e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Repitam vocês. Para promover a fé que é de quem? Que é dos eleitos. Essa é a fé que vem pelo ouvir a pregação de todo o conteúdo da palavra de Cristo. Essa é a fé que é dom de Deus, em Efésios 2:8, por graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé é a fé genuína, é a fé sem hipocrisia. Portanto, é a fé sem religiosidade, é a fé espiritual. É por essa fé que nós somos confrontados e o nosso pecado é atingido, o nosso pecado é tratado para que nós sejamos santificados e para que sejamos transformados. Aleluia. Paulo está dizendo assim para Timóteo: é essa fé que eu quero aí. É essa fé que eu quero que você pregue aí para essa igreja. Eu quero que você pregue aí em Éfeso, Timóteo, a palavra de Cristo de tal maneira que gere nessa igreja essa fé sem hipocrisia, essa fé sem religiosidade, essa fé puramente espiritual em Cristo Jesus, porque essa fé é a fé dos eleitos, é a fé daqueles que vão morar no céu. Se tiver algum aqui, pode dizer glória a Deus. Não vem com hipocrisia, porque não cola. Deus nem permite mais. Aí fora está cheio de hipocrisia, porque a palavra de Cristo não é pregada. Então a fé genuína não é gerada. É gerada uma fé religiosa, uma fé hipócrita, e que não transforma vidas. A fé genuína transforma as nossas vidas. Glória a Deus. Voltando para 1 Timóteo, é a primeira coisa então que Paulo coloca aí nesse versículo em ordem decrescente. É claro que ele escreveu, nós estamos começando de baixo. A fé é quem promove em nossas vidas a salvação. Por isso está escrito que pela graça sois salvos mediante a fé. A fé promove a salvação. E a salvação, conforme eu já ensinei a vocês algumas vezes, mas estarei sempre repetindo. Eu vou repetir por pouco tempo, viu, irmãos? Só vou repetir até Jesus voltar. Então será por pouco tempo. Tá? A obra da salvação tem 3 níveis. O primeiro nível é a conversão. O segundo nível é a santificação. O terceiro nível, a glorificação. A diferença entre os muitos chamados e os poucos escolhidos é o que os muitos chamados, eles têm uma experiência de conversão, mas jamais desenvolvem a santificação. Eles recebem o primeiro nível, mas não caminham no segundo nível, ficam parados. E por isso não vão para o céu. Porque não está escrito que sem conversão ninguém verá o Senhor. Está escrito, sem santificação ninguém verá o Senhor. Os muitos chamados, que são os religiosos, eles não se santificam.
Eles acham que não precisam, que tudo que precisam é ficar pagando os preços deles por aí, e que de santificação não precisam. Por isso eles não se santificam e não se preocupam com isso. A fé genuína, que é dos eleitos, leva os eleitos à santificação. Conduz os eleitos à santificação. E a obra da santificação contém vários elementos. Um dos principais elementos é o que Paulo falou em Romanos 12:2, que é outro texto que nós repetimos bastante aqui, tá bom? Mas vamos logo parar de repetir assim que Jesus voltar. Mas até lá vamos repetir. Romanos 12:2. Repetir até que isso fique frisado na sua cabeça. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês. Qual é a vontade de Deus? Está escrito em 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como está escrito em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não vos conformeis com este século, não tomeis a forma do mundo. Como traduzir melhor essa palavra? Não vos conformeis com este século, repita, não tomeis a forma deste mundo. Ao invés de tomar a forma do mundo, o que a palavra de Deus nos manda fazer? Transformai-vos. Não é para se conformar com o mundo, é para se transformar. E essa transformação ocorre mediante o quê? A renovação da nossa mente. Na obra da santificação, e se está envolvida essa coisa importante da renovação da nossa mente. O que é a renovação da mente? É a palavra de Deus substituindo na nossa mente maneiras erradas de pensar pela palavra de Deus, que é a maneira correta de pensar. Aleluia. A palavra de Deus, portanto, que é a espada do Espírito, que é viva e eficaz, é essa palavra que renova a nossa mente, anulando sofismas, pensamentos errados e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso que eu falei está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4-6. Pode anotar quem estiver anotando. A palavra de Deus são as armas poderosas, capazes de destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4-6. Esse texto é muito importante. É assim que a palavra de Deus renova a nossa mente. Por quê? Nós estamos falando de renovação da mente. Porque Paulo, em 1 Timóteo 1,5, ele fala de consciência boa.
O intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Nós já vimos a fé sem hipocrisia. Agora vamos ver, diga, consciência boa. O que é a consciência? A consciência é um elemento mental, tá? Elemento aqui da nossa mente, cujo órgão material e físico é o cérebro. A mente, dependendo dos pensamentos que dominam a nossa mente, assim será também a nossa consciência. A consciência é o resultado daquilo que trazemos na mente, daquilo que a nossa mente é formada ou deformada. A mente do homem, ela está sempre em transformação. Ou vai ser uma transformação para o bem, ou uma transformação para o mal, que seria uma deformação. E a deformação da consciência leva o homem a deformações morais, a deformações comportamentais, que vão influenciar nos relacionamentos, no jeito como essa pessoa vive, no jeito como ela se comporta, e assim por diante. E tem gente que se comporta tão mal, mas para ela está tudo bem, não está fazendo nada de errado. Sabe o que é isso? É uma consciência má. Uma consciência deformada por causa de uma mente deformada. E uma mente deformada cauteriza a consciência das pessoas, e essa cauterização é que faz com que elas pensem e até tenham certeza e até queiram convencer as outras pessoas que o que elas estão fazendo de errado não é errado, que é natural, que é normal, que é certo, que ninguém tem o direito de condená-la, porque ela está na razão dela. Ela não se enxerga, ela está espiritualmente cega, não vê que está no lamaçal do pecado e acha que está muito bem e se justifica diante de Deus e dos homens. Porque já se justificou diante da própria consciência. Para essa pessoa, o que era errado não é mais errado. O que era errado para ela se torna normal. O que era mentira para ela se torna verdade. Porque a consciência já está deformada. Isso é muito sério, amados. A formação da consciência cristã. Repita essas duas frases. Duas palavras, desculpe. Consciência cristã. A palavra de Deus quer formar em nós a consciência cristã. O que é a consciência cristã? É pensar como Jesus pensa. Isso é consciência cristã. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, nos 2 últimos versículos, que o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Ele pensa como Cristo pensa. Porque a palavra de Deus já tomou conta da sua mente. A palavra de Deus já escreveu na sua mente aquilo que é certo, e ele já formou essa consciência, e por isso ele vai procurar agir dessa maneira. Quem tem uma boa consciência detecta rapidamente o que está errado. Quando você comete um pecado, por mínimo que seja,
a sua consciência já acusa. Opa, isso está errado. E você pensa que isso é ruim. Não, isso é uma boa consciência. Isso é uma consciência boa. Uma consciência má é aquela que já não sente mais o erro, que já não detecta mais o que está errado, que para ela virou normal. Essa é uma consciência deformada, uma consciência depravada. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, prega a palavra aí em Éfeso, para que a palavra de Deus forme nos crentes dessa igreja a verdadeira consciência cristã. A mesma palavra que traz, que produz a fé sem hipocrisia, na obra da santificação, que envolve a renovação da nossa mente pela palavra de Deus, produz uma boa consciência. Aleluia. E quem tem uma boa consciência e procura andar dentro daquilo que a palavra de Deus está ensinando, ele se sente livre. Aí vem o sentimento de liberdade. Essa é a liberdade em Cristo Jesus. Liberdade é andar na obediência. Liberdade é andar na obediência. Entende o que eu estou falando? Para quem não entende isso direito, porque está faltando formação da consciência, é que eu uso aquele exemplo do cinto de segurança que tem lá dentro do carro. A lei de trânsito, de condução de veículos automotores, ela determina o quê? Que o cinto de segurança, ele é opcional ou o uso dele é obrigatório? Ah, é obrigatório. Não é obrigatório? Ok? É obrigatório. Aí eu faço a pergunta: alguém é livre para não usar o cinto de segurança? Não. Ninguém é livre para decidir: hoje não vou usar o cinto de segurança. Quer ver a prova que não é livre? Você entrou no seu carro e falou assim: não, eu sou livre de usar o cinto hoje, eu não vou usar o cinto de segurança hoje. E você está lá dirigindo o seu carro numa boa, sem o cinto de segurança, e de repente você vira numa rua e tem uma blitz da polícia. Qual é a sua reação? Puxa. Você puxa o cinto com um nervosismo tão grande que ele trava. Olha como todo mundo já teve essa experiência. Ele trava, e você quer colocar. Por que você ficou tão nervoso? Porque você não é livre. A desobediência torna a pessoa escrava. Na desobediência a pessoa não é livre. Na desobediência a pessoa é escrava. Agora vamos mudar o quadro. Você está na obediência. Você já tem uma boa consciência de que tem que dirigir com o cinto de segurança. E também todos os outros que estão no carro, hein? No banco da frente ou no banco de trás. Todos têm que usar cinto de segurança. Então você já tem essa boa consciência de que tem que usar o cinto de segurança. Então você senta no seu carro, coloca o cinto de segurança e sai dirigindo. De repente está lá a blitz. O que você sente? Oh, nada. Você até abre o vidro assim para os policiais. Tá vendo aqui? Estou com o cinto. Isso se chama liberdade. Na obediência tem liberdade. Na desobediência não existe liberdade. Uma boa consciência nos leva a obedecer. E por isso nos leva à liberdade cristã. A consciência cristã produz a liberdade cristã. Aleluia. A obediência cristã produz a liberdade cristã. Produz a fruto da consciência cristã formada pela palavra de Deus.
A palavra de Deus quer formar em nós a consciência de várias coisas, irmãos. A consciência de que temos que amar, a consciência de que temos que perdoar incondicionalmente, a consciência de que temos que andar na verdade, que falar a verdade, viver a verdade, a consciência daquilo que não devemos fazer, que não devemos tocar, que não devemos usar, a liberdade daquilo que podemos usar, que podemos fazer, que podemos falar. Tem coisas que podemos e tem coisas que não podemos. E dentre as coisas que podemos, apesar de podermos, tem coisas que não devemos. Foi isso que Paulo quis dizer quando ele falou assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque nem tudo edifica. Para saber, então, como agir de maneira correta, tem que ter a mente formada pela palavra de Deus, e essa palavra formando a consciência cristã, que é uma boa consciência, que nos leva então a agir sempre consciente de que estamos fazendo o que é certo de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. E dela não te desviares nem para a direita nem para a esquerda. Olha só, a fé sem hipocrisia nos traz a conversão, que nos leva para a santificação. Dentro da santificação acontece a renovação da nossa mente, cujo resultado é a formação da boa consciência, consciência cristã. E aí a gente está pronto para subir o degrau mais importante, que é o amor que procede de coração puro. Por isso Paulo escreveu: o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro. O amor que é o caminho sobremodo excelente. O amor que já procede de um coração puro. Na Bíblia, coração é a alma. A alma é a sede da mente, das emoções e da vontade. Portanto, uma alma, um coração puro é uma alma pura. Uma alma pura significa mente pura, sentimentos puros e vontade pura. Não há mais impurezas nessa alma, porque ela está sendo limpa, purificada pela palavra de Deus. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. E a prova de que a pessoa está se purificando é que o que toma o lugar das impurezas é o amor. O amor toma o lugar que antes era das impurezas. Porque toda impureza toma o lugar do amor. Vivemos num mundo de ódio, onde as pessoas estão acostumadas a odiar, a se vingar. Eu não levo desaforo para casa, a se ressentir, a não perdoar. Por quê? Porque não tem amor. E quem não tem amor, nada do que faz e nada do que é tem valor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar ou conheça todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres, ou seja, campeão mundial de boas obras, se não tiver amor, não estou fazendo nada diante de Deus. Eu estou relendo com vocês 1 Coríntios capítulo 13, porque esse amor procede
de coração puro. É por isso que eu quis começar pela fé sem hipocrisia, pela boa consciência, porque nessas duas coisas que o nosso coração é purificado, para chegar na principal que Paulo colocou, para desse coração não proceder mais essas coisas que mancham o homem, essas coisas que tornam o homem impuro, como Jesus disse, não é o que entra no homem que mancha o homem ou o torna impuro, mas o que sai de dentro do homem, isso é o que o torna impuro, porque é do interior do coração do homem que procedem os adultérios, os assassinatos, as prostituições, as mentiras, as idolatrias, etc. Tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. E quando a palavra de Deus ministra em nossas vidas a fé sem hipocrisia e transforma a nossa mente para formar em nós uma boa consciência, a palavra purifica a nossa mente, a palavra purifica a nossa alma, a palavra purifica o nosso coração, e onde estavam as impurezas, o Espírito Santo derrama o amor de Deus. Oh, amados, que maravilha, como eu desejo por essas coisas. Para mim mesmo. E também para vocês. Aleluia, amados. Porque tropeçamos no amor? Porque tropeçamos nas provas mais sérias da nossa vida? As provas mais sérias da nossa vida são as provas do amor. Por que tropeçamos no amor? Porque o coração não está puro. E o coração não está puro porque está faltando palavra de Deus nesse coração. Porque é a palavra de Deus que purifica esse coração. Portanto, purificai-vos. Porque Jesus disse, benditos os puros de coração, porque eles verão a Deus. Purifiquemos nossos corações. Purifiquemos nossos corações. E só existe um lugar para purificar: Cristo Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Por isso o homem do Salmo número 1 tem o seu prazer nessa palavra, e movido por esse prazer, nela medita de dia e de noite. E para isso o Senhor nos chamou. Aleluia. Oremos a Ele agora. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus está aqui. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua santidade, pela Tua paz, pela Tua palavra que purifica os nossos corações, para que não mais andeis como andam também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, mas que tenhamos, Senhor, nossas vidas santificadas pela Tua palavra. É por isso que nós aqui, Senhor, estamos tentando realizar o culto racional, que significa apresentar a Ti o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, apresentar a Ti, Senhor, a nossa vida,
por sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Esse é o nosso culto racional. E não queremos nos conformar com este século, mas queremos nos transformar mediante a renovação da nossa mente, para experimentemos a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor, nós invocamos o Teu nome nessa noite. Aleluia. Comece a invocar o nome do Senhor aí. Comece a abrir a sua boca e comece a invocar o nome do Senhor. A palavra que você ouviu agora, leve agora você a invocar o nome do Senhor sobre a sua vida. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso dessa santificação. Eu preciso dessa transformação. Eu preciso dessa renovação. Eu quero que a minha fé seja fé pura, puramente salvífica, bíblica, evangélica. Eu quero que a minha fé seja fé sem hipocrisia, sem religiosidade. Eu quero, Senhor, que a minha fé me leve à renovação da minha mente, à santificação, Senhor, para que seja formado em minha mente a boa consciência cristã. Forma, Senhor, a minha consciência, e que através da purificação do meu coração, através da purificação da minha alma, o Teu amor seja derramado no meu coração, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos foi outorgado, para que o Teu amor seja esse amor que procede de coração puro e manifesta o Seu poder, manifesta o poder do amor mais forte do que a morte, superando os problemas, superando as barreiras, superando as coisas humanas que são colocadas no nosso dia a dia, superando sentimentos humanos, superando rancores e mágoas e ressentimentos, trazendo perdão, graça, obediência, amor, liberdade, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Oh, santo é o Senhor, santo e digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Por isso te exaltamos, adoramos, bendizemos e nos colocamos, Senhor, à Tua disposição. Transforma as nossas vidas. Diga bem forte: eis-me aqui, Senhor. Não foi muito forte, mais forte. Eis-me aqui, Senhor. Transforma-me. Dá-me uma fé sem hipocrisia. Forma na minha mente a boa consciência cristã, e que o Teu amor possa encher e proceder do meu coração, porque Ele é o amor que procede de coração puro, em nome de Jesus. Aleluia.